Vocês aqui com a gente. Opa! É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Queria agradecer em tempo a presença do presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Eucadre. Muito obrigada pela presença. E olha, gente, hoje a gente está fazendo o nosso primeiro talk show e é um momento muito feliz, porque a gente completa 5 anos de Campo Vivo divulgando o agronegócio para o Brasil, para o Paraná e para o mundo inteiro através dos nossos canais de redes sociais. Então, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que vocês vieram aqui prestigiar nosso evento. E eu queria aproveitar a oportunidade e chamar a Camila, quem vai estar mediando comigo esse belo evento. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luli. Camila, conta um pouquinho da tua história aqui para o pessoal que está nos assistindo. Oi, gente, tudo bem? Antes, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui do teu lado, dividindo esse espaço com essa plateia maravilhosa que está aqui hoje. Bom, eu sou do Paraná, né? Nasci em Jacarezinho, sou pé vermelho também. Vocês já vão ver, porque daqui a pouco eu já solto aqui o sotaque e não vou me entregar. Eu sou sócia da UBB Capital, né? Tenho 24 anos de mercado financeiro, vim de banco durante muito tempo, fui da Caixa Econômica, tive em Brasília, área de seguro, enfim. E eu vivi intensamente o agronegócio, tanto dentro do banco quanto na família. De qual o risco que eles estão correndo. Então, eu acho que, por exemplo, os fundos imobiliários, eles têm um nível de informação muito boa. E eu acho que os fiagros, eles têm que caminhar bastante para dar um nível de informação, conforto para o investidor. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande, né, de melhorar as fontes de financiamento do setor de agro, com o setor privado, e eu acho que o produtor rural ele tem que estar preparado também para dar esse passo, para ter esse novo nível de informação e estar preparado para isso. Mas hoje a gente já consegue fazer um mix bacana entre o banco, que a gente chama, que é a instituição financeira tradicional, com o mercado de capitais, especialmente para o médio e grande produtor, né? Porque não tem dúvida que o custeio, quando se tem acesso ao plano safra, tem que pegar, tá, uma taxa subsidiária, enfim. Mas o médio e o grande, ele já tem uma alternativa legal de fazer um mix aí de funding para ele, né? Agora, não, desculpa, pode continuar. Não, eu acho que o produtor rural ele vai ter que fazer essa evolução, que ele estava acostumado a pegar o plano safra, né? E ele vai ter que começar a acessar o mercado de capitais e vai fazer parte da vida dele de uma forma normal. Então, acho que é um processo evolutivo normal, que é aquilo que a gente quer estar próximo, né, participando desse processo. Buscar alternativas, né, Guilherme? Viu, Luli? Até quando a gente fez a lei do Agro 1, a lei do Agro 2, foi justamente pensando nisso, em facilitar o acesso a crédito, o funding do agro, a gente colocar os bancos privados, por exemplo, para participar de crédito agrícola, os bancos cooperativos, que não acontecia. A gente sempre falava que o melhor amigo e o pior inimigo do produtor rural era o gerente do Banco do Brasil da cidade, né? Que era onde criava o problema e onde resolvia. E hoje não. Hoje eu lembro da Camila e eu, quantas e quantas reuniões nós tivemos em Brasília para fazer toda uma rede de agências da Caixa Econômica de agro. Como a gente fez isso no Santander, fizemos isso no Bradesco, no Itaú e tantas outras instituições. As financeiras pequenas também participaram bastante disso. E os bancos cooperativos, né? Hoje não tem crédito agrícola sem Sicredi, sem Cicobi, sem Cressol, sem os bancos cooperativos. Então, isso tudo foi alternativa. Exatamente. Então, assim, as alternativas para a gente conseguir facilitar a vida do produtor, né? A desburocratização desse sistema, registro de CPR, poder fazer registro eletrônico, diminuir a ida do cara no cartório, facilitar as letras de crédito do agro, a possibilidade de buscar alternativas de financiamento, a desafetação das áreas, das matrículas, se poder dar garantia a parte equivalente do valor da operação financeira da sua propriedade, não a propriedade inteira paralisada ou comprometida numa operação. Isso tudo foi para a gente chegar num dia de hoje, por exemplo, e ter uma figura de um fiagro. Que depois que a gente fez essa lei, o deputado Arnaldo Jardim, junto com a turma da Faria Lima, pensou, opa, peraí, se tem o fundo imobiliário e funciona tão bem para ter dinheiro barato, crédito barato, para investimento, por que a gente não acha cotista para esse negócio do agro também? E foi super atraente, super atrativo. Nós estamos com acho que 600 mil hoje, né? 600 mil cotistas, não está subindo mais por causa da taxa. Nós estamos tirando a taxa para que isso possa voar e voar bem rápido. Nós estamos falando de PL de 43 bi em 2 anos. Agora vamos fazer um giro também, falar um pouco da realidade do produtor. A gente sabe que tem bastante produtor aqui presente e que um dos gargalos do produtor rural é a logística. A gente vê tanto desperdício nas estradas por aí afora,
né? Você vê aqueles caminhões caindo soja, porque as estradas são péssimas. A gente vê falta de infraestrutura para o agronegócio. Como é que está essa questão, Pedro, lá em Brasília? Esse talvez seja um dos maiores gargalos que nós temos, tirando a política de lado, vamos dizer assim. Eu sempre falo, e estava agora numa reunião com as mulheres da Federação de Agricultura lá embaixo, falando justamente isso. A política, a gente sempre falou que a política da porteira para dentro, o produtor dá conta, da porteira para fora, a política tem que funcionar. Temos um problema, porque a política entrou para dentro da porteira, então tem problema dentro da propriedade também. Isso tudo depende de dinheiro, isso tudo depende de crédito. E os gargalos que nós temos logísticos, escoamento de safra principalmente, são um dos maiores problemas que nós temos. A gente tem uma produção gigantesca, segunda maior do mundo, quando a gente fala de commodity, de grãos, e a gente não tem de colocar. Eu tive que ouvir, eu e a ministra Tereza Cristina fomos ao USDA, no Outlook do USDA, lá nos Estados Unidos, Departamento de Agricultura americano, e o economista-chefe olhou para nós e falou assim: ô, brasileiros, parem de se achar. Porque vocês falam que vocês são os maiores, os mais fortes, os que produzem uma safra, 2 safras, 3 safras. E a armazenagem de vocês é um caminhão indo para o porto, que vocês não têm de colocar. Ou seja, nós estamos aqui falando de seca no Rio Grande do Sul, depois do alagamento que teve lá, porque a gente não tem irrigação. Tá, mas e como resolver isso, Pedro? Privado? Não adianta a gente ficar contando que o governo vai resolver isso. De jeito nenhum, pelo contrário. Nós estamos tentando aprovar uma lei de licenciamento para permitir 163, para permitir Ferrogrão, para permitir Antofagasta, para permitir Bioceânica, para permitir grandes obras logísticas, e a gente trava na ideologia. Nós temos uma ministra do Meio Ambiente que sai do Brasil todos os dias para falar mal de nós e que não deixa o mínimo, por exemplo, chegar uma linha de transmissão elétrica em Roraima, que não tem luz. Então, assim, é esse tamanho do agro que nós estamos falando, que é um agro que, apesar de tudo isso, produz. Qual é a diferença? Qual é a solução? Que no privado a gente encontra o investimento necessário. Vamos lá. Praticamente 70% das recentes exportações de commodities foram para a China. 52% da nossa balança comercial total do agro é para a China. Nos chamaram para um jantar com o embaixador chinês semana retrasada. Ele olhou para nós e falou assim: eu preciso investir. Eu quero investir em infraestrutura, eu quero investir em dragagem, eu quero investir no porto, eu quero investir em ferrovia, me ajudem a poder entrar. E a burocracia e os licenciamentos não deixam acontecer. Então é um problema que a política, que eu te digo, entrou para dentro da porteira, porque ela está afetando o dia a dia do produtor. A gente não consegue achar soluções básicas para o gargalo. Você vê, nós estamos no Paraná. Nós estamos no Paraná, vamos falar, para mim, eu tenho que falar isso, o melhor estado do Brasil. E nós temos problemas logísticos seríssimos. Seja nas concessões de pedágio, seja nas questões para acessar o porto. Há 2 semanas atrás, uma passarela caiu na Anchieta, num acidente. O maior porto do Brasil ficou incomunicável por 48 horas. Então, são problemas que a gente precisa do privado e precisa de ajuda para conseguir desburocratizar o sistema e ter esses investimentos. Bom, maravilha, mas é verdade, a gente torce para que nós produtores rurais possamos ter silos na nossa propriedade, resumindo isso. A gente vai ter que exportar nossa soja, enfim, achar outra solução. Aliás, falando em trampulência recente, que a gente falou aqui sobre mercado internacional, acabou de sair a notícia, eu estava lendo aqui, que a China, depois das tarifas americanas, hoje efetivou a compra de praticamente 1/3 do total de compras mensais da China, de importações mensais de soja da China, 2.500 bilhões de dólares de soja brasileira. Então, por enquanto, estamos aproveitando essa oportunidade. Talvez amanhã, não sei. Vamos surfando. Gente, nosso tempo está curto aqui, que logo mais a gente tem um segundo bloco com a Alexandre Cury e a Rafaela Parra, hein? Vocês já estão? Espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai começar nosso segundo bloco. Mas vamos começar a encerrar um pouquinho. E, Guilherme, antes de encerrar, eu queria que você falasse para nós um pouco do teu livro, Como Escolher e Administrar Seus Investimentos. Afinal, como é que faz isso? Na verdade, a ideia, eu sempre lidei com investidores, né, cuidando de dinheiro de pessoas físicas, empresas, famílias, e eles tinham muita dúvida sobre tudo, como é o processo de investimento, como é que a gente toma a decisão, por que o dinheiro está investido de uma forma, de outra. Então, a minha ideia foi colocar num livro tudo aquilo como a gente pensa. Quando alguém tem um patrimônio e passa o dinheiro para a gente investir, como a gente toma a decisão, por que a gente pensa sobre as crises, como que a gente entende o risco, como a gente monta uma carteira. Então, esse livro foi meio que para eu dar para o cliente e falar, é assim que a gente pensa.
Maravilha. E para encerrar, Pedro, eu queria que você, os jovens que estão aqui, né, afinal são todos jovens aqui na nossa plateia, eu queria que você desse um conselho para quem quer iniciar a política, enfim, falar um pouquinho para os jovens que estão aqui presentes. Eu acho que o exemplo de quem está aqui já é um grande exemplo de jovens na política. Está aqui o Thiago Amaral, jovem prefeito de Londrina. Verdade, Thiago. Obrigada pela presença, Thiago. Está aqui o Alexandre Cury, velho na política, mas jovem de idade, que está aqui, nosso presidente da Assembleia Legislativa, quiçá futuro governador do Paraná, está no caminho. E a gente tem uma bancada super renovada em Brasília, uma participação daqueles que efetivamente têm interesse em ajudar e melhorar as coisas é através da política. Não existiria a bancada ruralista ou frente parlamentar da agropecuária se 6 produtores rurais lá na década de 80, em 1988, não tivessem brigado para ter o artigo 5º na Constituição e garantir o direito de propriedade e fundar uma bancada. Isso é a realidade do que nós temos hoje e é através da política que a gente consegue avançar nesse sentido. Ou seja, dá cara mesmo, né? Maravilha, eu queria agradecer demais você, Guilherme, por estar aqui presente, direto de São Paulo, direto da Faria Lima, aqui, que honra ao BB Capital aqui presente no evento. Muito obrigada. Obrigado, Lula, obrigado a todos. Pedro, você que representa o nosso agro como ninguém, muito obrigada pela sua presença. Eu tomei um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que você está girando aqui na feira, que está linda, por sinal. Obrigado, Luli. Obrigado, Camila. Guilherme, prazer dividir esse banco contigo. Sei que o próximo bloco aí a Rafaela vai dar uma aula pra gente, o Alexandre também. E dizer para vocês que essa Expo Londrina batendo recorde na Expo Londrina do ano passado, orgulho para nós paranaenses brasileiros, contem sempre com a gente. Acho que o Alexandre foi um ponto super importante, né, da infraestrutura, que não deixa de ser um desafio e uma oportunidade para o governo. E aí, não olhando tanto para as dificuldades do poder público, mas pensando no produtor rural e no mercado e nos profissionais que trabalham com isso, como é o caso dos advogados, dos consultores, eu acho que eu vejo a questão da segurança jurídica também muito importante. E aí a gente não está falando só nível Paraná, mas nível Brasil também. A gente tem uma legislação, você acabou de perguntar, né, Luri, sobre a legislação ambiental. Temos aí uma legislação ambiental muito esparsa, muitas leis que às vezes acabam onerando a produção, trazendo obrigações, uma burocracia gigantesca. Então isso precisa a gente sempre acompanhar, né, todas essas questões para que o produtor rural consiga fazer o que ele sabe fazer bem, que é produzir. E esses dias uma pessoa estava me perguntando, mas o que você faz, né, no agronegócio, da porteira para cá, né, porque nós como advogados não estamos produzindo efetivamente enquanto somos advogados. Então acho que a ideia é advogar e defender quem produz. Esse é o pilar número 1. Estar em contato com o poder público, auxiliando nessas políticas públicas, então, a partir dos projetos de lei e verificações de jurisprudência. E aí a gente também, aqui especificamente no meu caso, além de advogar para o produtor rural, advogar para a agroindústria e para cooperativas, a ideia é formar novos profissionais para fazer isso. Por isso que eu bato tanto na tecla de educação, conhecimento, temos aí a coordenação de pós-graduação, porque eu preciso colocar bons profissionais no mercado, que entendam toda a engenhosidade do agronegócio, entendam como essa segurança jurídica é importante e compreendam que isso caminha junto, lado a lado com as questões de infraestrutura, de gargalos que o agronegócio tem hoje. Então, para que a gente tenha uma noção, hoje existem mais de 80 mil normativas ambientais no Brasil, não só para o produtor rural, mas também para cooperativas, agroindústria. Então, vejam o tamanho da sofisticação que isso gera para o negócio, né? Você precisa dar conta disso, porque não basta no poder público e principalmente no poder judiciário dizer, eu não sabia que era preciso ou que tinha essa obrigação A, B ou C. Então, acho que uma alternativa hoje, além de um produtor rural olhar para essas legislações específicas, é que tem vindo uma safra de legislações premiais. Então, faça isso que você terá um bônus, seja um bônus fiscal, acesso a crédito. Essa questão do FIAG também foi muito interessante aqui para o Paraná, né? Deputado, a gente até, tocando nesse assunto do FIAG, então foi uma grande entrega, você já antecipou várias entregas que estão por vir. Mas quando a gente viaja pelo Brasil, sabe que eu viajo pelo Brasil inteiro, o Paraná sempre ele é mencionado como inovação. Eu estive lá em Cascavel, é inovação, aqui é inovação. Essa característica é muito forte aqui no estado. Por quê?
que é o estado mais inovador. Eu acabei agora de participar da entrega das antenas Starlink para as patrulhas rurais do estado do Paraná. Isso é excelente notícia, hein? Nós tínhamos as patrulhas indo nas propriedades rurais sem conexão. Nós estamos entregando hoje 74 viaturas com conexão. Nós estamos com o programa Talento Tech para qualificar, para trazer tecnologia, para trazer inovação. Muita gente querendo trabalhar e não tem essa qualificação. Então, é o Estado que sai na frente. Eu vi a Rafaela falar de leis. Nós vamos lançar agora na Assembleia Legislativa o Código do Empreendedor. Você imagine, para empreender hoje no Estado do Paraná, tem um aranhado de mais de 21 mil leis e 296 leis complementares. Muitas delas ultrapassadas, sem função. Então nós criamos uma comissão dentro da Assembleia Legislativa. Nós vamos analisar lei por lei, revogar aquelas leis que não têm mais funcionabilidade e vamos facilitar a vida de quem empreender no Paraná. Então, por que o Paraná está na frente? Por que é o mais sustentável do Brasil? Por que nós hoje temos a melhor educação do Brasil? O que nós entendemos? Os nossos alunos têm que estar preparados para a profissão do futuro, que é na área tecnológica. E foram esses os investimentos que nós fizemos. Nós entendemos que a educação não pode ser por ideologia, tem que ser por metodologia. E avançamos na educação, avançamos na agricultura. No passado, o produtor rural era taxado por cortar árvores, hoje não. Hoje o produtor rural do Paraná é reconhecido como estado que produz e é sustentável ao mesmo tempo. Então, graças a esses investimentos, nós nos tornamos o estado mais inovador do Brasil, o estado mais tecnológico do Brasil. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, fazendo investimentos, acreditando em mudanças, desburocratizando, que é muito importante. Não posso aceitar que uma pessoa queira investir no Paraná e tenha que ir lá ver 21 mil leis. Parece piada. De mau gosto. Bom, gente, Rafa, você quer complementar alguma coisa? Não, eu só ia dizer que o Paraná hoje é o supermercado do mundo, né, Alexandre? O Ratinho gosta de falar bastante isso. E é verdade. De alimentos por metro quadrado do mundo. Rafaela, deixa eu aproveitar um pouquinho você, já que a gente fala tanto de crédito no mercado financeiro. Você falou muito de segurança jurídica. Mas e o tal do ESG? Caiu em desuso ou ainda é resiliência financeira, é dinheiro? Eu acho que é uma ótima pergunta, porque a terminologia ESG, e aí eu tenho um case prático bem interessante para contar. Né? Todo mundo sabe que o ESG está muito ligado à sustentabilidade, a algumas obrigações específicas que tem que acontecer na cadeia produtiva, seja no dentro da porteira, no antes ou no depois. E aí eu não vou entrar no mérito, né, das diretivas que estão vindo da União Europeia, que isso pode trazer um impacto para nós, e às vezes isso não está sendo discutido pelo mercado, né, que a gente deveria ser um pouco mais atuante, mediador, mas um pouco beligerante também nessa situação específica do ESG. Né? E não é segredo para ninguém que o ESG caiu no ostracismo lá nos Estados Unidos. O Lupion estava comentando hoje, num evento anterior que a gente estava, sobre que o pessoal lá já está queimando carvão de volta, já está tendo práticas produtivas que não estão muito atreladas a critérios ambientalmente e socialmente de boas práticas. Então, eu acho que essa palavra que você usou, resiliência financeira, é a palavra. Porque nós temos que olhar para o ESG não como um engodo ideológico, né? Mas efetivamente como resiliência financeira. ESG é dinheiro. Isso vai trazer um custo de transação mais baixo para os contratos? Ótimo. Isso vai trazer um problema para os contratos? Não vai ser bem aceito, né? Porque no fim das contas quem manda ali na situação toda é o mercado. E aí o caso prático que eu comentei, eu vi aqui que a Integrada é uma das patrocinadoras, né? Nós estamos fazendo um projeto com a UPL para levar até a COP30 lá em Belém um resultado através de 5 cooperativas, e a Integrada é uma delas, para fazer uma medição de estoque de carbono, de práticas sustentáveis, de questões ESG, e vamos fazer um relatório ESG para mais de 1.000 produtores rurais ligados a essas cooperativas e levar até a COP30 como um case de sucesso. Então, para mostrar que o agronegócio, além de ser pujante,
é um agronegócio que também olha para as questões de sustentabilidade. Então a gente precisa ser respeitado por isso, né? Aniversário. Com certeza, Rafa. Então, esse é seu. Camila. Parabéns, Rafa. Camila, uma palavrinha final da UBB Capital. É só agradecer, Lúlio, o convite espetacular. Agradecer a Alexandre, Rafaela, Pedro Pion, Guilherme, meu sócio que estava aqui, e dizer que a gente está à disposição e super feliz com essa parceria.